Bom dia! Eu estou aqui então para o nosso devocional de hoje. Que todos nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana, que está começando, um novo mês que seja de bênção, de vitória para todos nós, em nome de Jesus. E hoje eu quero ler com você Ezequiel 36, a partir do versículo 25, diz assim: Borrifarei água limpa sobre vocês e os purificarei de todos os seus ídolos e todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra desobediente e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Aí vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então, olha o que Deus diz aqui, através do profeta Ezequiel. Deus, ele disse para o povo de Israel que iria os purificar de todos os seus ídolos e das coisas nojentas que eles haviam feito. Então nós sabemos, a palavra diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. O próprio Satanás quis, que colocasse, ele planejou colocar um trono, que o Altíssimo ia ficar num lado, ele ia ficar do outro, e foi onde deu a sua queda. Ele se exaltou de tal maneira que ele já estava se comparando com Deus. Ele queria um trono nas alturas. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, aqui o povo de Israel, eles ficavam muitas vezes, eles se prostituíam a outros deuses, deixavam de seguir a Deus, eles ficavam cultuando deuses estranhos dos povos que estavam ali ao redor deles. Então, Deus se afastava, porque a idolatria é um pecado. A própria palavra diz, a idolatria é pior que o pecado, igual o pecado de feitiçaria. Então, aquelas pessoas que costumam idolatrar imagens, idolatram, às vezes as pessoas idolatram, os filhos, o cônjuge. Hoje no mundo, é jogador de futebol, é cantor, é cantora, e Deus fica onde? E a glória de Deus e o louvor para Deus onde fica? Então, para você ver que desde lá de trás da antiguidade, o povo já fazia isso. E isso trouxe muitas maldições sobre as famílias, sobre a descendência, que hoje ainda respinga em nós, Se a gente for olhar, nossos antepassados serviram a demônios, Tinham muitas imagens. Eu tive pessoas na minha família, que eram completamente idólatras. A casa não tinha uma parede que não tinha um quadro pendurado, fora imagens. A pessoa recebia entidades. Então, foram maldições que foram vindo. Mas com o conhecimento da verdade, nós conseguimos anular isso das nossas vidas. Então, por isso que a palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos buscar esta verdade. Em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, nós precisamos criar o hábito de nos alimentar da palavra todos os dias, de ouvir a voz de Deus, de ter um momento de intimidade com o Pai. Aqui Deus disse para eles: eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Por que Jesus disse que é necessário nascer de novo?
abandonar a velha criatura. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Então, nós não podemos voltar para as velhas práticas. Eu não posso, por um minutinho, né? Eu tinha uma conhecida que dizia, né? Eu vou esquecer por 5 minutos que eu sou de Jesus né? Então, às vezes queria brigar ou xingar, falar alguma coisa. Não, nós não podemos esquecer por nem um minuto sequer. Que nós somos servos de Jesus, que Ele é o nosso dono, que nós precisamos andar de acordo com o que diz a palavra de Deus, praticar a palavra, dar o bom testemunho. Aonde Deus diz aqui: tirarei de vocês o coração de pedra desobediente e lhes darei um coração bondoso e obediente, porei o meu espírito, com letra maiúscula, é o Espírito de Deus, dentro de vocês, e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram os mandamentos que lhes dei. Então, nós só iremos conseguir viver o plano da salvação se nós permitirmos que Deus faça isso conosco. Tire aquele coração de pedra, que é o coração carnal, né? Que vive do seu eu, que cede sempre para a vontade da carne, mas nós precisamos de um coração de carne. Deus vai tirar o coração de pedra. Aquele coração que muitas vezes quantas pessoas você muitas vezes tentou falar de Jesus para ela, ela olhou para ti e disse: eu tenho minha religião, mas não vai nem na igreja. Tanto na católica como numa luterana, como numa evangélica, muitas pessoas enchem a boca para falar. Quando um cristão vai fazer um convite a ela: eu tenho a minha religião. Só que religião não significa servir a Deus. Não significa que você é um cristão. Porque o cristão genuíno é aquele que permitiu nascer de novo. É aquele que vive o algo novo. Que o Espírito de Deus que habita dentro dele guia, conduz, mostra o que é certo, o que é errado, nos convence da justiça, do juízo e do pecado. O Espírito Santo nos alerta para os tropeços, para os maus pensamentos. Nós não podemos aceitar estas coisas. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Deus disse que borrifarei água limpa sobre vocês e os purificarei de todos os seus ídolos e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Isso é muito forte. Então vocês imaginam o que eles estavam fazendo para que Deus usasse a boca de Ezequiel para falar isso. As coisas nojentas que vocês estão fazendo. Você já parou para analisar? Por isso que a palavra diz que aquele que está sujo, suje-se mais ainda. E o que está limpo, limpe-se mais ainda. Então nós precisamos cuidar para não sermos contaminados, para não voltar às velhas práticas. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Hoje nós devemos ter este coração de carne, sensível ao Espírito de Deus, ao toque de Deus, ao ouvir a sua palavra, a receber a instrução. Nós precisamos ser movidos, conduzidos, direcionados pelo Espírito de Deus, onde Deus diz aqui: porei o meu Espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os meus mandamentos. Então nós só conseguimos fazer a vontade de Deus, guardar os seus mandamentos, quando nós somos direcionados pelo Espírito dele. Quando nós somos moldados, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, quando nós colocamos a nossa vida diante do altar e reconhecemos que nós precisamos de mudança, quando a pessoa está quase tendendo, para o pecado,
ela diz, opa, não, eu não posso mais seguir por esse caminho. Porque se eu for para ele, o salário do pecado é a morte, eu vou ficar afastado de Deus e eu não quero isso para minha vida. Então, quando você é conduzido pelo Espírito de Deus, você não comete mais estas coisas. Nós somos tentados? Somos. O diabo é o pai da mentira, ele é o tentador. Ele vai tentar de todas as formas fazer com que você retroceda. As pessoas que estão no mundo, que estão nas suas mãos, com esses, ele não está se importando, porque essas pessoas que estão lá perdidas aparentemente, para ele tá bom. Agora, claro que a nossa luta ela não é contra a carne e o sangue. Ele vai se levantar contra nós porque ele não quer que nós pregamos o evangelho para toda criatura. Ele não quer que as pessoas deixem de ser criaturas para passar a serem filhos de Deus. O diabo não quer que você cresça espiritualmente, que você tenha conhecimento das amarras, das legalidades, das procurações que o inferno tem nas mãos contra você, contra a tua família e contra a tua descendência. O inferno quer continuar que você fique cativo. Quantas pessoas que eu conheço que estão na igreja, mas não têm conhecimento de muitas coisas. Como a pastora Tânia Teresa, ela costuma dizer o que está na palavra. A maldição sem causa não se cumpre. Descubra a causa. De onde veio isso? Como isso entrou na minha família? Como isso está agindo na minha vida, mas eu quero anular isso para que não prossiga na vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos e assim por diante. Para que Deus não venha mais visitar essa iniquidade nas próximas quatro gerações que virão. Porque ele visita a iniquidade até a quarta geração. Porque foram portas que foram abertas. Quem sabe lá atrás, algum antepassado teu abriu a porta da idolatria. Ele começou a cultuar ali, né, demônios, receber entidades e por aí foi. E entrou o mal na tua casa, entrou esse mal na tua família lá atrás. Então nós precisamos saber a causa. Abortos que foram forçados, né? Então, tantas coisas. Por que hoje pessoas sofrem com esterilidade? Não conseguem ter filhos, pessoas sofrem acometidas de tumores, de câncer, porque tudo isso tem uma raiz, tem uma causa. Então nós precisamos investigar isso. Não adianta as pessoas culparem a Deus e dizer que Deus está castigando elas. Deus não castiga ninguém. Deus é bom. A palavra diz, ele mesmo, eu sou o Senhor que te sara. O povo, quando saiu do Egito e caminhou pelo deserto por todos aqueles anos, a palavra diz que eles nunca ficaram doentes, que as suas roupas, elas se renovavam no seu corpo. Você já parou para analisar? A criança crescia, a roupa ia crescendo de acordo com ela. As roupas não se envelheciam, os seus pés não se inchavam. Você já pensou caminhar no deserto, num sol escaldante, por mais que Deus colocava uma nuvem sobre eles durante o dia, para que eles não sofressem, né? Não pegassem aquele sol diretamente, mas o calor eles sentiam. Eles não inchavam nem os seus pés. Eles não ficaram doentes. Porque Deus disse, eu sou o Senhor que te sara. Aquelas pragas que vieram sobre o Egito, Deus não permitiu que viessem sobre eles. Então, para você ver que Deus não castiga ninguém com enfermidades. Isso é uma mentira do diabo. Toda enfermidade, ela é um espírito. Os espíritos não têm um corpo para habitar. Elas precisam de um. Quando o médico dá um diagnóstico,
Ah, você tem rinite, você tem sinusite. E você começa a dizer a minha rinite, a minha sinusite, o meu isso, o meu aquilo. Você está tomando posse. Você está alimentando aquele espírito de enfermidade. E ele vai ficar ali. Quando você vê, você está ali, dependente de medicação para rinite, direto, constante, para sinusite e por aí vai. Eu tinha muitas ites na minha vida. Eu tinha uma epicondilite lateral, eu tinha gastrite, sinusite, né? Eu tinha rinite e por aí vai. Mas quando eu conheci a palavra que disse que ele levou sobre si toda a dor, toda a enfermidade, toda a doença, que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, que pelas suas pisaduras eu fui curada. Eu me lembro que depois que eu ouvi esta palavra, o pastor fez a oração e eu orei. E eu determinei que aquele mal saísse do meu braço, porque eu não tinha mais tato. E no momento da oração, meu braço queimou como fogo. Um fogo, como se alguém tivesse queimando. Nunca mais. Aquele mal saiu dali. Quando eu me batizei, eu fui curada da sinusite e automaticamente da rinite. Quando eu percebi, aquelas ites todas tinham desaparecido da minha vida. Por quê? Porque eu entendi que tudo aquilo ali não era meu, não me pertencia, mas eu tomava posse, dizendo que era meu, a minha isso, o meu aquilo, a minha. Mas quando eu entendi que Jesus levou tudo lá na cruz, eu renunciei todas aquelas ites da minha vida. Eu disse, em nome de Jesus, pode sair daqui, aqui não é o teu lugar. Aqui você não vai ficar, não. Quando eu comecei a ter o conhecimento da verdade, eu fui liberta de tudo isso. Tomava medicação direto, tinha dores de cabeça horrível por causa da sinusite. Eu tinha o nariz sempre escorrendo, remédio para rinite todos os dias eu tomava. Se tinha 2 comprimidinhos só na cartela, eu já corria na farmácia e já comprava outro, porque eu tinha que ter sempre. Era contínuo. Era uma medicação contínua que eu tomava. Mas quando eu conheci a verdade, eu fui curada, fui liberta de tudo isso. Então, a gente precisa ter esse entendimento aqui. Ter um coração obediente, maleável, sensível ao Espírito de Deus, não ao espírito do mundo, não às obras da carne, mas ter a sensibilidade do Espírito de Deus. Este vai te conduzir para o caminho certo, vai te dar a direção certa que você precisa seguir. Ele vai te convencer sempre da justiça, do juízo e do pecado. Ele não vai permitir que você tropece. A palavra diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então cuide, vigie, ore. Quando Jesus disse: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, achando quem possa tragar. É isso que o diabo faz. O diabo não tira férias. E as pessoas nas férias vão viajar, vão passear, esquecem de Deus. As nem oração, nenhuma oração não fazem. Então, não se esqueça que o diabo não tira férias, não faz feriadão, e nós também não podemos baixar a guarda. Precisamos estar sóbrios e vigilantes, orando o tempo todo por nós, pelos nossos irmãos, orando pela nossa casa, orando pela nossa família, nos consagrando, vigiando o tempo todo. Então, guarde esta palavra, reflita nela, leia todo o capítulo de Ezequiel 36, depois você já vai entrar ali no Vale de Ossos Secos, que nós já vimos também. Reflita, medite nesta palavra. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra.
que elas sejam edificadas, transformadas, que o Senhor, Pai, possa tirar este coração de pedra e colocar o coração de carne. Que elas possam ter a sensibilidade ao toque do teu Espírito, que elas venham nascer de novo, venham ser conduzidas pelo teu Espírito, Pai, que ele habite dentro delas, que elas sejam conduzidas sempre pelo teu Espírito, Senhor, que elas sejam sóbrias, vigilantes, que elas perseverem em oração, que elas tenham uma fé inabalável e que venham, Pai, confessar a tua palavra e viver os teus mandamentos, os teus estatutos, guardar as tuas leis, Pai, como o Senhor já nos deu e nos direciona todos os dias. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus.